Olá, turma 901. Aqui é a professora Jéssica da disciplina de História da Arte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história do cinema, como surgiu a sétima arte. Vamos lá? A invenção da fotografia até a chegada do cinema transcorreram quase 70 anos entre tentativas e erros. A invenção se dá na França. No entanto, em todo o mundo, tinham pessoas na tentativa por esse êxito. O cinema já vinha sendo desenvolvido muito antes de seu surgimento efetivo, com a necessidade em que o homem sentia de produzir movimentos através das imagens. Estudos a partir da retina, da forma como vemos o mundo, e logo também com a invenção da fotografia, vai fomentar esse sentimento de busca pela imagem em movimento. No século XVI, quase 3 séculos antes do surgimento do cinema, já existia o teatro de luz. No século XVII, já existia a lanterna mágica, que foi uma espécie de projetor. No século XIX, tem a fotografia e muitas outras invenções que vão ser o processo elaborativo para a criação do cinema. A filosofia grega vai nos mostrar que Platão já dizia isso, já falava sobre uma espécie de alegoria da caverna, um mito que vai nos mostrar a perspectiva já muito, muito antes das invenções que o homem tinha na necessidade não só de projetar, mas de movimentação das imagens. É claro que esse mito tem muitos mais conceitos e mais intenções de acordo com a sua época que foi falada, que foi contado. Mas nos leva a perceber como o homem quer trazer a mentalidade da imagem, do filme, a partir também da filosofia, da sociedade em que ele se insere. Dois experimentos fundamentais que iniciam esse processo de desenvolvimento do cinema, que são denominados marcos iniciais, vai ser o Post Motion, cavalo em movimento, e o segundo vai ser o cinetógrafo. O primeiro eram fotografias do galope de um cavalo, que foi utilizada 24 câmeras estereoscópicas a 21 polegadas de distância, uma das outras. Que nesse sentido ele vai registrando o movimento desse cavalo. E depois é visto essas fotografias em sequência, dando a ideia de movimento. Já o cinetógrafo registrava imagens em sucessão fotográficas. No entanto, essas sequências dessas imagens eram vistas num visor individual, a partir de uma outra invenção, que era o cinetoscópio. E assim, com essas pequenas invenções, eles vão aprimorando as técnicas. De fato, o cinema não tem necessariamente um inventor. As ideias desenvolvidas a partir de técnicas na tentativa de movimentar as imagens e dar a elas uma sequência projetada para um público, vão ser os fatores primordiais no que hoje vamos conhecer como cinema. Mas é então em 1895, a partir dos irmãos Lumière, que vão cumprir passo a passo
aquilo que nós denominamos hoje como cinema. E eles vão demonstrar isso pela primeira vez em Paris, né, num café chamado Grand Café em Paris, numa sessão onde a alta sociedade francesa vai estar, a imprensa. Eles vão exibir uma série de pequenos filmes, entre eles o mais famoso, que é A Chegada do Trem à Estação, que ficou conhecido como o primeiro filme, né, da história do cinema. Um dado muito interessante é que as pessoas não estavam, né, acostumadas com isso, né, com essa projeção da imagem em movimento, onde nesse filme os trilhos do trem vai chegando, o trem vai chegando mais perto cada vez mais, e a imprensa ela vai noticiar, a imprensa daquela época ela vai noticiar, né, que as pessoas ficaram assim desesperadas com essa projeção, que elas se abaixaram e ao mesmo tempo levantaram-se assustadas e gritavam com a sensação que dava de como se o trem fosse passar por elas. Então, a partir daí, o cinematógrafo fica como marco histórico, né, de uma completude do que realmente nós conhecemos hoje como cinema. No entanto, depois dele, claro, ele foi sendo cada vez mais reformulado, né, melhor desenvolvido. Os irmãos Lumière tinham a intenção de vender, né, o cinematógrafo para o mundo. Bom, na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre a história do cinema, inclusive sobre Thomas Edison, que é um empresário norte-americano que vai patentear várias dessas invenções e vai fabricar o vitascópio, que é um aparelho que aperfeiçoava a falha do sistema de projeção do cinematógrafo. Vamos falar um pouco mais sobre esse desenvolvimento na próxima aula, sobre como o cinema consegue introduzir o som, as cores, para que possamos entender como que esse cinema foi desenvolvido até chegar ao que nós temos hoje. O cinema, a princípio, diferente do que é hoje, ele era mais voltado para a documentação, assim como as fotos. Mas em um dado momento dessa evolução do cinema, ele foi, na verdade, destinado à propaganda, como complementação de outras programações, como em intervalos de eventos teatrais. Nesse sentido, não se davam tanta atenção ao cinema, por ser momentos de propaganda. Também vai ter a fase de produções eróticas, que foram, nesse princípio, o foco do cinema, já que não necessitava de grandes roteiros para produção, né, cinematográfica. Por consequência disso, o cinema se torna até então um local que não é familiar e acaba sendo muito mal visto pela sociedade num todo. Nesse sentido, vai propiciar então uma reformulação de conceitos morais, né, de valores morais na sociedade, uma espécie de moralidade e muitas vezes um tanto hipócrita, né? Então, quando essa sociedade começa a criticar esse espaço por ser um espaço não familiar, vai propiciar uma renovação dessas produções, né? Pensar em produções mais elaboradas para que as famílias pudessem ir ao cinema, ou melhor, onde a sociedade num todo poderia frequentar com a família essas atrações para divertimento, né? É a partir disso que começa a se pensar e se elaborar um cinema roteirizado. É daí que
vai se começar também as produções em Hollywood. Daí então se torna uma grande indústria, né, do cinema até hoje.